Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise de circuitos usando análise nodal, parte 1. Tudo bem explicadinho. Agora você vai entender. Sim, existe análise de circuitos usando como base a lei dos nós, assim como existe a análise de circuitos usando a lei das malhas. Usando essa técnica, você poderá analisar circuitos com mais de uma fonte, gerando equações similares à análise de circuitos usando a lei das malhas. Esse tutorial irá mostrar como levantar essas equações. Por ser um assunto um pouco extenso, vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte, vou mostrar os conceitos para levantar as equações. Na segunda parte, vou resolver o circuito exemplo. Vamos lá? A análise de circuitos usando a lei dos nós também é conhecida por análise nodal. Quando eu falar na análise nodal, você já sabe que eu vou estar falando da análise de um circuito e não da aplicação da lei dos nós em um nó específico. A análise nodal é similar à análise de circuitos usando as malhas. E apesar de não ser tão comum, a análise nodal também é uma ferramenta poderosa para analisar circuitos complexos. Na análise nodal, você também vai montar um sistema de equações, mas agora olhando para os nós do circuito. Agora, as incógnitas serão as tensões presentes nos nós. Parece estranho, não é mesmo? A lei dos nós é usada para determinar as tensões nos nós. Mas isso também ocorria na análise de circuitos usando a lei das malhas. As incógnitas das malhas eram as correntes. Vou mostrar como funciona o método através de um exemplo. O exemplo da figura. Nesse caso, vamos usar a análise nodal. E o procedimento mostrado a seguir servirá de modelo para a análise de circuitos. Esse tipo de análise é chamado de análise nodal completa. Bem, vou começar descrevendo os passos para levantar as equações. O primeiro passo é identificar todos os nós do circuito. Nesse circuito tem 3 nós. Observe que o terra é um supernó. Vou escolher um dos nós para ser o nó de referência. De preferência o terra. Se não tiver um terra, vou escolher qualquer um dos nós para ser a referência e marcá-lo como terra. Vou agora desenhar as tensões medidas nos nós do circuito em relação ao terra. Vou colocar ou designá-las com os subscritos x, y, z, etc. O objetivo será determinar essas tensões, as tensões presentes nos nós em relação ao terra. Nesse exemplo, são 2 tensões, Vx e Vy. Vou agora para o segundo passo, escrever as equações dos nós. Vou escrever uma equação para cada um dos nós. Para isso, vou chutar as correntes saindo dos nós. Esse é o procedimento padrão. Você também deverá fazer assim nas suas análises. Vou chutar as correntes para o nó da tensão Vx, chamando de Ix1, Ix2 e Ix3. Note que eu vou fazer isso agora só para demonstrar o método. Depois, com a prática, não vai ser preciso desenhar as correntes. Você já sabe que todas estarão saindo dos nós. Vamos desenhar no diagrama, Vx, Vy e Vz. Vou chutar as correntes saindo do nó da tensão Vy. Observe que eu vou chutar as correntes sem levar em conta o que foi feito para o nó de Vx. O procedimento é o mesmo. E os nós funcionam de forma completamente independente. Vai ser sempre assim, o mesmo procedimento em todos os nós. E y1, note o sentido contrário ao da corrente do nó da tensão Vx. Depois de y2 e y3 e pronto. Agora vou escrever as equações dos nós em cada um dos nós. Eu vou escrever as equações das correntes nos nós só nesse exemplo. Depois, na prática, não vai ser preciso.
Vou fazer isso desta vez para descrever como as equações surgiram. No futuro, isso será feito de forma direta. Preste atenção. No nó da tensão Vx, temos a seguinte equação. Ix1 mais ix2 mais ix3 é igual a zero. Observe que estou considerando as correntes que saem dos nós como sendo positivas. Essa é uma regra importante. As correntes que saem dos nós serão consideradas positivas. Agora vou escrever essas correntes em função das tensões dos nós, nesse caso Vx. Depois vou fazer o mesmo para o nó da tensão Vy. Esse é um passo fundamental. Na verdade, depois de marcar os nós, você deverá vir direto para esse passo, escrever as correntes em função das tensões. Esse é o coração da análise nodal. Vou mostrar para você agora as regras para levantar essas equações, que são bem simples. A ideia é usar a lei de Ohm para expressar a corrente do ramo em função da tensão do nó. Vou começar pelo ramo que tem uma resistência e uma fonte. Nesse caso, a corrente é definida pela lei de Ohm aplicada na resistência do ramo. Veja como ficaria o circuito com uma fonte representando a tensão do nó. A tensão na resistência é igual à tensão do nó menos a tensão da fonte. A corrente na resistência é igual à tensão na resistência sobre o valor da resistência, lei de Ohm simples. Aqui tem um detalhe importante, o sinal da parcela da fonte. Se a fonte estiver com o negativo voltado para o nó de referência, então o sinal será menos. Caso contrário, será mais. Então chegamos à regra para esse caso. A corrente nos ramos com fonte de tensão e resistência é igual à tensão do nó mais ou menos a tensão da fonte. Tudo isso dividido pelo valor da resistência. O sinal da parcela da tensão será igual ao sinal da polaridade da fonte voltada para a referência, ou terra. No circuito do exemplo, a corrente Ix1 é igual a Vx menos 30 sobre 1. Não precisa escrever as unidades, já que vamos gerar um sistema de equações. Mas todas as resistências deverão estar escritas na mesma unidade, assim como as fontes de tensões, as correntes, etc, etc. Notar o sinal da parcela da fonte é menos. Isso porque o negativo da fonte está voltado para o terra. Pronto! Escrevi a corrente em função da tensão. Vou mostrar agora o caso do ramo que só tem resistências. No ramo que só tem resistência, fica muito fácil. É só aplicar a lei de Ohm direto. A corrente é igual à tensão do nó, que está sobre a resistência, dividido pelo valor da resistência. No nosso exemplo fica a corrente Ix3 é igual a Vx sobre R2, que é igual a Vx sobre 8. Pronto! Essa é a segunda corrente escrita em função da tensão do nó. Agora vou escrever a equação do ramo que interliga dois nós. Preste bem atenção para esse caso. O circuito é bem simples. Veja na figura como fica, olhando pelo lado do nó da fonte Vx. A tensão sobre a resistência deverá ser igual à tensão da fonte do nó que estamos analisando, menos a tensão da fonte do outro nó. Vai ser sempre assim, pois foi estabelecido que a corrente está saindo do nó em análise. Assim, a corrente nesse ramo é igual a Vx menos Vy sobre o valor da resistência que interliga esses nós. Note que os nós são completamente independentes. Assim, olhando pelo nó da tensão Vy, as tensões trocam de lado. Fica Vy menos Vx sobre a mesma resistência, aquela que interliga os nós. Não se preocupe, no final os sinais serão ajustados perfeitamente. Sempre a tensão do nó que você está levantando a equação será positiva. Todas as outras serão negativas. No circuito do exemplo ficaria Vx menos Vy sobre 4, que é o valor da resistência que interliga os dois nós, 4 ohm.
Agora vamos ver o caso do nó que tem uma fonte de corrente. Esse é um caso muito simples, não precisa calcular nada. A fonte de corrente já define o valor da corrente nesse ramo. Você só tem que prestar atenção ao sinal da corrente. Se a seta da fonte de corrente está apontando para a referência, ou terra, isso é, ela está forçando a corrente a sair do nó, então o sinal da parcela será positivo. Caso contrário, será negativo. Essa é a regra das correntes estabelecidas lá no início, lembram? No circuito do exemplo, a corrente IY3 é igual a mais 1 ampere da fonte de corrente e 1. A corrente da fonte está forçando a corrente a sair do nó. Bem fácil esse caso, não é mesmo? Agora vou mostrar um outro caso que não tem nesse exemplo, mas que pode aparecer. Se tiver uma fonte ligando diretamente o nó ao terra, aí é mais simples ainda. A tensão do nó será a mesma da fonte de tensão. Não precisa calcular nada. Aqui você só tem que prestar atenção à polaridade da fonte. Se o positivo está ligado ao nó, então a tensão do nó será positiva. Caso contrário, será negativa. Casinho simples esse, não é mesmo? Agora vamos levantar todas as equações do circuito de exemplo, de forma direta, como você vai fazer na prática. Vou apagar as correntes aqui, não precisa mais delas. As equações serão levantadas em função das tensões. E é dessa forma que o circuito é apresentado na prática. Então, o primeiro passo é escolher o nó de referência e marcar as tensões dos nós, como está no diagrama. Vx, Vy e o terra. Já foi feito, vamos deixar. Como tem dois nós, teremos duas equações. Agora eu vou levantar as equações do nó de Vx. Vx menos 30 sobre 1, ramo com a fonte V1 de 30 volts e a resistência R1 de 1 ohm, mais Vx sobre 8, ramo somente com a resistência R2 de 8 ohm, mais Vx menos Vy sobre 4, ramo que liga o nó Vx ao nó Vy, com a resistência R3 de 4 ohm interligando os nós. Lembre-se, a tensão do nó em análise será positiva. Tudo isso igual a zero, lei dos nós. A soma das correntes é igual a zero. Vou levantar a equação do segundo nó, o nó de Vy. Vy menos Vx sobre 4, do ramo que interliga o nó Vy ao nó Vx. Note que agora a tensão positiva é Vy, pois estou levantando a equação do nó Vy. Mais 1, do ramo com a fonte de corrente 1 ampere, é simples assim mesmo, não se surpreenda. Mais Vy sobre 6 do ramo com a resistência R4 de 6 ohm. Tudo isso é igual a zero. Pronto, temos as duas equações. A nossa missão como técnico eletrônico termina aqui. Agora entra em ação o nosso lado matemático. Aqui termina a parte 1 da análise de circuitos nodal. Aqui você viu os conceitos mostrando como levantar as equações. Vejam o quadro mental mostrando todas as possibilidades. O ramo com a fonte resistência, cuidar o sinal da parcela da fonte, será menos se o negativo da fonte estiver apontando para o terra, a referência. O ramo só com resistência, muito simples, é só aplicar a lei de Ohm. O ramo com a fonte de corrente. A corrente é o valor da corrente da fonte. Cuidado com o sinal. Se a fonte está direcionando a corrente para sair do nó, então será positivo. O ramo entre nós, muito cuidado. O sinal da tensão do nó que está sendo analisado é sempre positivo. O sinal do outro nó será negativo. O ramo com fonte de tensão em paralelo. Esse é o mais fácil de todos. A tensão do nó será a própria tensão da fonte em paralelo. Na parte 2, você verá a solução da equação do circuito exemplo usando o método da soma. Bem, era isso por hoje. E lembrando, se você não é inscrito, favor se inscrever. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E também não esqueça de deixar aquele like.
e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!